Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Pontos em nosso corpo que nos ajudam a viver bem. Você sabia que existem pontos em todo o nosso corpo que combatem ou controlam sintomas dos mais diversos e que muitas vezes nós nem sequer tomamos conhecimento de que eles existem e já vamos correndo ao médico tomar medicações que muitas vezes nos intoxicam, causam efeitos colaterais e até geram dependência. Recentemente, aqui no consultório, nós tivemos um encontro de um curso chamado Últimos Socorros e tivemos a enfermeira Karen e o médico, um jovem médico, Dr. Paulo, surpreendentemente, dando receitinhas, recomendando que as pessoas voltem a tomar o chá de erva doce, sentir o cheiro do óleo essencial de lavanda. Ele foi trazendo vários recursos naturais que as nossas avós, que as nossas mães nos indicavam e que a gente fez uso disso a vida toda e de repente, algumas décadas para cá, a ciência começou a ver isto com muito preconceito. Não vai me dizer que você acha que um chazinho de camomila vai ajudar a tua dor no estômago. Quá. Muitos médicos indo às mídias das mais famosas, desprezando esses recursos naturais que a nova medicina, essa nova geração de médicos voltam a valorizar. Por isso, minha gente, que toda vez que a gente vê, mesmo que sejam pessoas com autoridade, instituições com autoridade, desprezando, rindo de determinados recursos de saúde que utilizamos e que sempre utilizamos para o nosso bem-estar, podemos talvez refletir sobre se essas pessoas estão sabendo na sua totalidade aquilo que estão dizendo quando se referem apenas a medicações alopáticas como último e único recurso de tratamento, né? Às vezes a gente vê profissionais com muita arrogância se referindo aos recursos que a população usa como crendices, quando na verdade nós sabemos que existe uma forte indústria farmacêutica patrocinando até jornais de alta circulação. Então, veja aí, a gente já vai tendo uma ideia de como eles estão atrelados ao discurso do que essa indústria espera deles, já que são patrocinados por ela. O nome disso é conflitos de interesse, não é verdade? Que a ciência tanto reclama, fala que não tem, e a gente vê o tempo todo isso acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos recursos fitoterápicos através das ervas, recursos homeopáticos, recursos olfativos através dos óleos essenciais, que têm se tornado mais científicos porque existem pesquisas hoje falando deles, mas que sempre foram terapêuticos e que agora alguns setores da ciência começam a dar um pouco mais de valor, ou pelo menos respeitar o valor que essas medicações naturais sempre tiveram. Desta mesma forma, nós temos pontos em todo o nosso corpo que são pontos que nos tratam. Então, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O IG20 é o meridiano do intestino grosso, por isso que chama IG20, porque é o número dele. É esse pontinho aqui, que tem esse buraquinho aqui dos dois lados da nossa narina. Apertem ele agora. Veja, normalmente esse ponto ele se encontra dolorido numa congestão nasal, numa sinusite, aquelas pessoas que são viciadas em remedinhos de pingar no nariz. Para essas pessoas que precisam usar essa medicação o tempo todo, se você vier aqui, olha, e fizer no sentido horário, 1 minutinho, ou você pode testar também no sentido anti-horário, mas no horário costuma funcionar mais. Por 1 minutinho, você começa a ver
como isso descongestiona e muitas vezes até para a coriza. Pontos também para sinusite e para dor de cabeça, é esse ponto aqui do meridiano da bexiga, olha, a hora que começa a nossa sobrancelha aqui, né, acima do globo ocular. Você também fazer esse tipo de movimento, olha, eu tô fazendo isso, olha, com os dedos, são pontos que se você tem uma congestão, uma sinusite, se você está com uma secreção parada, são pontos de grande alívio. Aqui nas têmporas, olha, no final das sobrancelhas, também são pontos para concentração, inclusive. Se você acha que você está muito desfocada ou desfocado, você vem aqui massagear, e sempre existe uma regra de que se o ponto dói, é aí que você tem que insistir mais. Por exemplo, aqui para mim, do lado direito está mais livre e do lado esquerdo um pouquinho mais congestionado, então provavelmente eu tenho algum distúrbio, algum bloqueio energético, apesar de eu estar sem sintoma, que vale a pena eu vir aqui preventivamente trabalhar nesse movimento. Existem pontos também para concentração e que também funcionam para dor de cabeça, que é aqui, olha, no meio das sobrancelhas. O anterior era bilateral aqui, no comecinho do nariz, né? Esse aqui é no meio das sobrancelhas, também são pontos que ajudam na concentração, que ajudam na liberação de secreção. Nós temos um ponto muito famoso que é o IG4, o intestino grosso número 4. É esse ponto aqui, olha, você pega essa linha do seu polegar, tá vendo essa linha? E coloca aqui na sua mão, olha. Aonde parar, ó o que eu fiz isso daqui. Aonde parar é o IG4. Esse ponto é um ponto coringa, que costuma anestesiar dores da cintura para cima. Ele atua numa diversidade de dores, inclusive enxaquecas, e você pode trabalhar com ele bilateral dos dois lados, e sempre observando o lado que dói mais é o lado que você deve insistir mais nesse massageamento. Ó, você tanto pode pressionar assim, como você pode fazer essas rotações aqui, essas fricções circulares que eu estou fazendo. Você trata o ponto da mesma forma. Quem tem gastrite, úlcera, má digestão, às vezes uma indisposição estomacal, ânsia, você pode vir aqui, olha, nós temos o osso externo, né? Então coloque a sua mão aqui, ó. Nós temos nós temos o osso externo. A hora que acaba o osso externo, você vê que é um molinho, é o começo do nosso abdômen. É nesse ponto aqui, aperte ele agora. Normalmente ele se encontra dolorido, é um ponto que ajuda em azia, mal-estar, má digestão. É um ponto dolorido, mesmo que você não tenha nenhum desses sintomas, vale muito a pena você pressionar ou fazer essa fricção circular aqui, porque são pontos que vão ajudar o seu metabolismo a se recuperar. Já vi várias pessoas com dispneia. Dispneia é aquela falta de ar. E eu pegar aqui, ó, aqui é o meridiano do pulmão. No nosso polegar passa o meridiano dos acupunturistas e também da técnica Shiatsu, aqui é o meridiano do pulmão. Se você pegar aqui a eminência tenar, essa região aqui do nosso polegar, tá vendo que é um fofinho aqui, ó, e você ficar fazendo esse movimento aqui, ó, com a mão relaxada, tá? A mão não pode ficar dura. Você ficar fazendo esse movimento, ó, pinça e levanta por 1 minuto, você também pode acalmar distúrbios respiratórios, quando a pessoa está com falta de ar, porque você está liberando, ativando a energia do pulmão que passa por essa região. E aí, a gente tem também, se vocês quiserem que a gente continue falando sobre isso, escreva aqui nos comentários e eu posso gravar outros vídeos falando mais sobre a eficiência destes pontos. Por exemplo,
quando nós temos uma pessoa que refere pressão alta, mesmo medicada. É claro que nós não estamos falando isso para ninguém abandonar a medicação de hipertensão e fazer só isso que eu vou falar agora. Não, de forma alguma. Você continua com a sua medicação, mas é que a gente conhece pessoas que mesmo com a medicação fica com a pressão alta, tem picos de hipertensão, às vezes por um estresse. Enfim, o que vale muito a pena da gente fazer como a narina esquerda ela resfria e a narina direita ela aquece, na hipertensão vale a pena a gente resfriar. Então você colocaria o seu dedo tampando a sua narina direita, inalando e soltando o ar apenas pela esquerda. 10 vezes. E aí você afere a pressão arterial com uma pessoa que está medicada pelo cardiologista e teve apenas um pico de hipertensão, correto? E aí você vai ver, normalmente eu já fiz esse teste várias vezes, abaixa aí uns 2 pontos essa hipertensão. E o mesmo é verdade para quando a pressão estiver muito baixa, você pode tapar a narina esquerda, inalar e soltar o ar apenas pela direita. Claro que com essa pessoa tendo acompanhamento cardiológico para saber a origem desse mal-estar. Nós estamos aqui apenas se referindo a pontos de primeiros socorros. E também estamos nos referindo àquele perfil de pessoa que só se fia na medicação alopática para os seus distúrbios, que pode ser que responderiam muito bem a intervenções naturais, a intervenções físicas, corporais, como estas que estamos falando aqui. Tudo isso, meus queridos amigos, traz qualidade de vida e sabe o que mais que traz pra gente? Independência e autonomia. Nós nos tornamos capazes de autogerenciar a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, sabendo, retomando os recursos naturais, os recursos domésticos que temos à mão, tanto para não sobrecarregar o sistema de saúde, como para também não sofrermos as iatrogenias. Iatrogenia é um termo muito comum usado hoje nos artigos científicos que nos falam, que se refere aos males que a equipe de saúde provoca nos pacientes ao medicá-los. Então, medicações excessivas, medicações não muito bem estabelecidas para aquele distúrbio, medicações exageradas, intervenções desnecessárias, exames desnecessários. Por exemplo, a eletroneuromiografia é um exame que você tem que introduzir uma agulha no nervo para ver lá no monitor os disparos nervosos que esse nervo está fazendo. Isso é um exame altamente invasivo, traumático, que às vezes a gente vê sendo prescrito para o paciente e não entende o porquê que este exame está sendo prescrito, que ele seria totalmente inútil para o tipo de manifestação clínica que esse paciente está apresentando. Então a gente vai vendo que esse conceito de iatrogenia, que são os males, as intervenções invasivas e desnecessárias que a equipe de saúde provoca em pacientes que os deixam piores do que eles estavam antes. Veja como nós precisamos estar alertas para refletirmos sobre a autoridade que estamos concedendo aquele veículo de informação, aquela instituição, aquele profissional que nos trata, se estamos dando autoridade demasiada para esta pessoa fazer com a nossa vida, com o nosso corpo, coisas erradas, das quais depois venhamos a nos arrepender amargamente. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. E quero convidá-los a adquirir o livro O Velho Adamastor e Suas Ensinanças e vir a ser ambos de minha autoria, além de convidá-los para as nossas rodas mensais de
terapia comunitária.